Fala, fala galerinha! Estamos iniciando mais uma aula do nosso querido Promova e é mais que uma honra estar aqui com vocês, partilhando esse conhecimento da área artística que é fantástico e tão presente em nosso cotidiano. Vamos lá? Hoje nós iremos estudar sobre dança e suas propriedades históricas e culturais. Em algum momento em nossa vida, quando estávamos estudando a disciplina de ensino da arte, em especial a parte da dança, nos perguntamos o porquê que esse pilar artístico era tão importante para essa disciplina de artes, não é mesmo? Eu vou esclarecer para vocês agora nessa nossa aula. Afinal, o que é a dança? A dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral ao som de música. E um detalhe, ela é considerada a mais completa das artes. Sabe por quê? Porque ela envolve vários elementos artísticos, como a música, o teatro, a pintura e a escultura, sendo capaz de exprimir tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções. É isso mesmo, a dança tem toda essa capacidade. Você alguma vez já reparou para ver o que acontece quando você ganha um presente que tanto você queria, ou que seu time favorito faz um gol, ou quando você recebe uma notícia que lhe deixou extremamente feliz? Já reparou o que você faz? Você pula de alegria, não é mesmo? Você começa a ficar tão alegre, explodindo literalmente de alegria. E é justamente obedecendo a esse ritmo interno que seu corpo está se movimentando para expressar esse sentimento. Esse sentimento é a expressão de tudo que você está sentindo naquele momento de alegria. E foi assim que surgiu a dança, pela necessidade de pôr para fora as suas emoções. Interessante, né? Como a dança é tão presente na nossa vida. Mas afinal, qual é a importância da dança? Porque na sala de aula nós sempre trabalhamos em cima desse pilar artístico de uma maneira tão abrangente. A dança, ela é de suma importância para a vida humana, desde o que diz respeito à saúde, como também no que diz respeito à história e cultura de cada povo. A dança, ela está muito presente na ligação histórica do homem, desde lá dos primórdios até hoje. Ela é quem traz toda essa conexão de culturas, de religiões, de crenças. É através dela que conseguimos nos expressar e trazer toda essa hierarquia familiar, toda essa história, essa cultura de um povo. E para a saúde ela é fantástica, não é mesmo? Ela traz vários benefícios que todos nós precisamos para o nosso dia a dia. É uma parte de movimentos físicos que em nosso cotidiano é muito presente e ajuda muito a saúde, principalmente de quem tem aquelas doenças respiratórias, que ela ajuda bastante a parte respiratória, a parte também funcional do corpo, não é mesmo? Parte física no contexto geral. E qual a ligação da dança com a história? Até porque a dança sempre teve grande presença importante, de suma importância na realidade na vida do homem, não é mesmo? Pois ela acompanha ao longo da história, desde os rituais dos povos primitivos, passando por acontecimentos sociais e religiosos, influenciando até nas festas dos dias de hoje, até nas festas atuais, como temos o Carnaval, que é um grande exemplo, é a maior festa do Brasil, podemos falar assim, das maiores festas brasileiras, é o nosso Carnaval, que acontece em todo o país, que ela agrega várias tradições, agrega várias pessoas, turistas, é um movimento cultural muito importante para o nosso Brasil e para a nossa cultura também, porque ele está presente em todo o nosso Brasil. Inclusive, a festa mais visitada do nosso país é o nosso querido Carnaval, que também ele é feito de várias formas, dependendo da região que ele se encontra, não é mesmo? Também temos o maracatu, que é um estilo de dança, né? Um gênero de dança muito forte também em nosso Nordeste brasileiro, principalmente. Eles trabalham muito o maracatu, até porque o maracatu traz toda aquela história assim do povo africano, aquela ideia, aquela mistura, miscigenação do povo africano com o povo brasileiro. Ele trabalha muito em cima disso aí.
e o Brasil conseguiu trazer isso para a sua cultura e abrilhantar cada vez mais o seu repertório cultural, que é muito importante porque ele traz tradições, traz culturas e traz histórias de um povo. E no que diz respeito às danças regionais. O Brasil, como sabemos, é um país com muitas e muitas culturas. É um país muito amplo em relação à parte cultural e tradicional. E ele transforma em grandes espetáculos de massa as alegres folias populares em todo o nosso estado, em toda a nossa região, em todo o nosso país. Como exemplo, o folclore brasileiro. O folclore brasileiro é uma das grandes manifestações artísticas que traz várias e várias e várias tradições de cada estado que está presente nessa região do Nordeste. É muito interessante que todos os estados que fazem parte do Nordeste, eles trazem o tradicionalismo lá da parte dos povos primitivos, traz lá do início mesmo de quando foi fundamentado aquela cultura, aquela tradição. Exemplo, no Recife tem vários e vários grupos de maracatu rural que tem mais de 100 anos de existência. E a essência que eles trabalham continua a mesma essência. Apenas algumas mínimas modificações em relação a alguns adereços, alguns figurinos, muitíssimos assim, detalhes minuciosos também na parte musical. Na parte musical também sofreu uma pequena alteração, mas sem quebrar, sem tirar o tradicionalismo que ele vem lá dos primórdios, lá dos primeiros feitores dessa manifestação artística, que é tão importante para as tradições do Nordeste. Em especial, aqui em nosso Rio Grande do Norte também, temos um elo muito forte com o forró. Aqui em nosso Rio Grande do Norte, o forró é uma das danças mais predominantes. Ele, assim, consegue abraçar todos os públicos, boa parte do público que gosta desse estilo musical. É aquele público mais antigo, porém, o público mais contemporâneo também gostam bastante, se identificam bastante com o ritmo também, com a tradicionalidade que é muito importante para essas danças culturais e folclóricas, e também o repertório cultural do que ele fala, do que o forró traz para cada ouvinte. Ele traz uma história, ele traz a letra, ele consegue passar a identidade de um verdadeiro nordestino. Essa é uma das partes muito fortes que o nosso forró promove através da música, não é mesmo? Até porque forró é música, que ele traz através da música. Essa manifestação artística, essa música transforma-se em um elemento muito popular que é a dança, que todos participam, todos gostam bastante, se divertem. A maioria das festas aqui em nosso Rio Grande do Norte são feitas com bandas de forró. As bandas de forró sempre estão presentes nas festas culturais aqui do nosso Rio Grande do Norte, também com algumas pequenas alterações, porém trazendo toda aquela tradicionalidade que vem lá dos primórdios, lá do tempo de Luiz Gonzaga, do saudoso Luiz Gonzaga, não é mesmo? Que é o rei do Baião, sofrendo apenas algumas pequenas alterações nos estilos para ficar mais um pouco a cara do povo mais jovem. Porém, o povo jovem ainda são muito apegados ao forró mais antigo, aquele forró puxado para o Baião, que traz literalmente a verdade assim de um povo, de um verdadeiro nordestino. E como exemplo bem claro, tem uma música que Dominguinhos também fez compositor dela, que chama-se Lamento Sertanejo. É um dos clássicos do forró aqui em nosso Rio Grande do Norte, que a letra dela fala assim: por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato. Essa música, ela fala sobre a característica de um povo assim bem sertanejo, aquele pessoal mais no popular, como podemos falar, matuto, não é mesmo? Que tem aquela dificuldade em conviver no sul do país, né? Na parte do exterior do Nordeste, mais para fora, a parte do sul, do Sudeste, que obrigatoriamente, antigamente, tinha muito disso, do pessoal ir se deslocar até lá para poder viver melhor, não é mesmo? Conseguir melhoras. E a característica que o forró sempre traz
em suas músicas é justamente essa: falar sobre a história do seu povo, contar de maneira bem aberta e direta o que realmente o povo nordestino tem a representar através do forró. E também, passando aqui nos estados do Nordeste, bem próximo aqui ao Rio Grande do Norte, temos também um estilo musical que ele, no caso, já é dança também, que é muito aplaudido, muito aceitado aqui, tanto nesse estado como também em todo o Nordeste, mas lá tem uma ligação muito forte, juntamente com Pernambuco, que é o chachado. O chachado, como um estilo de dança popular, inclusive até folclórica também, ele é muito forte no estado da Paraíba. A Paraíba ele preserva bastante o chachado da maneira assim bem interessante, até porque lá o chachado de lá não é só alusivo à figura de Lampião, que muitas das vezes o pessoal se limita muito ao chachado da figura de apenas Lampião, que não é. O chachado ele fala literalmente sobre o cangaço, né? Que no caso é bem mais amplo do que só o personagem Lampião, até porque o cangaço veio um pouco antes dele ainda, mas mesmo assim também fala sobre Lampião, e ele abrange bem mais assim a parte do Nordeste no contexto geral em relação aos cangaceiros do que aquela limitação de Lampião. Ele consegue trazer a verdade literalmente daquele tempo do cangaço, que era bem bacana, bem interessante mesmo a estudarmos e aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre esse gênero musical que também é transmitido através de dança. Ele expressa a emoção de cada cena, de cada personagem que faz parte das encenações coreográficas. E trazendo para uma realidade bem próxima, mas bem próxima mesmo, aqui a nossa cidade, Currais Novos. Ela tem identidade de danças folclóricas? O que você acha? Temos sim. A nossa cidade de Currais Novos tem uma identidade bastante forte nas danças folclóricas. Inclusive, vou até citar aqui duas que algumas pessoas da cidade nem sabiam que existiam. Uma delas é o Pastoril da Mina Brejuí. Há um tempo atrás, inclusive, até no tempo que meus avós até comentavam sobre essa festa, na Mina Brejuí tem espetáculos de um grupo artístico folclórico, de dança folclórica, que era chamado o Pastoril da Mina, que naquele tempo era um grupo que literalmente passava assim uma cultura muito forte, uma representatividade muito forte da cidade de Currais Novos no que diz respeito às danças folclóricas. O Pastoril da Mina Brejuí era um pastoril muito forte, que todo ano se apresentavam, todo ano renovavam e todo ano traziam essa tradição que vinha de berço, passando hierarquicamente para os próximos, que hoje em dia não temos mais as apresentações do Pastoril da Mina, porém os participantes, alguns, não todos, ainda moram na mina, ainda falam sobre esses acontecimentos culturais, que é muito importante. É fantástico a entrevista com eles, conversar com eles sobre esse pilar artístico, a dança folclórica, que eles faziam com muito amor e com muita dedicação, é bem interessante. E também temos outro grupo artístico que era da nossa cidade, que é da nossa cidade, perdão, que era ativa há um tempo atrás, porém nos tempos atuais ele mudou, posso falar assim, na minha visão, ele mudou apenas um pouquinho sua roupagem e passou a trazer uma roupagem um pouco mais próxima ao público, podemos falar dessa maneira, é o Boi de Reis do Trangola. Em nossa cidade temos o Boi de Reis do Trangola. O Boi de Reis, como todos sabem, é uma festa, uma dança folclórica que ela percorre por todo o Nordeste brasileiro, tem até registro dele no Norte, até no Sudeste também tem a parte do Boi de Reis. Porém, em cada estado, cada região, ele ganha uma identidade um pouco diferente, como aqui no Totoró, que esse grupo é do Totoró, o Boi de Reis do Trangola. Lá ele era titulado como Boi de Reis do Trangola. Já ele partindo para um estado como Recife, talvez vai ser o Boi de Reis
tem o boi de Reis de Estrela, o boi iluminado, tem na parte do norte, tem outros estilos também de boi de reis, que é o boi Calemba, desculpe. E assim, em cada estado que ele vai se deslocando, em cada região que ele vai passando, ele traz uma identidade um pouco diferente e consegue ganhar outros nomes. Porém, geralmente, o seu enredo do que ele vai passando no espetáculo acontece de quase da mesma maneira, com a contextualização um pouco parecida uns com os outros. O que muda é apenas a regionalidade do pertencimento de onde ele está localizado naquele momento. E o boi de Reis do Trangola, que em nossa cidade de Quais Novos, que ele ficava na Mina Brejuí, no Pico Totoró, ele também apresentava bastante há um tempo atrás. Tinha vários espetáculos, várias encenações. Ele literalmente animava bastante aqui a nossa cidade e era uma das identidades fortes culturais aqui da nossa Quais Novos. Porém, ficou inativo durante um período e voltou, só que agora como o Arrastão do Boi. O Arrastão do Boi é uma vertente do boi de Reis de Trangola, que hoje em dia está no seu ápice, assim, podemos falar. Hoje em dia que eu falo, ano passado, que esse ano não teve, né? Até esse ano, na realidade, que eu acabei de ver depois. Que até esse ano ele conseguiu vir com todo o vigor e trazer toda a história e todo o enredo do boi de Reis de Trangola, passando a ser um bloco carnavalesco que tivesse um contato um pouquinho mais perto do público que gostava de lhe prestigiar. Contudo, as danças, no contexto geral, trazendo um pouco para o nosso pertencimento aqui no nordestino, as danças, elas sempre narram histórias de um povo que passaram por todo um percurso cultural, todo um percurso, e muitas vezes, todo um percurso religioso, e chegaram até aqui sem sofrer nenhuma alteração. A dança, ela tem essa grande propriedade de trazer, de registrar literalmente a história de um povo. Trazer essa verdade através de encenações, de expressões e de coreografias. Um conjunto de coreografias. Por isso que ela é tão importante para os nossos estudos, porque ela fala sobre a história do nosso país, fala sobre a história dos povos indígenas, fala sobre a história dos povos africanos, fala também sobre um pouco da escravidão, traz esse pertencimento, essa miscigenação que todo o nosso Brasil tem, ele vem através das artes e, em especial, da dança. A dança era muito importante, como temos um exemplo gigantesco, glorioso, que é a nossa capoeira, que há um tempo ela passou até a ser artes marciais, mas ela, titulada como dança, ela era manifestada, a palavra seria essa, entrava em rigor, quando os escravos conseguiam ganhar liberdade, eles iriam comemorar a liberdade deles através das danças, no caso a capoeira, que é uma dança muito forte, que eles conseguiam fazer todo aquele ritual que por trás de todo o ritual cultural que eles faziam em comemoração à sua liberdade, a liberdade sua também dos seus povos que passaram por todo esse período de escravidão e que trazem toda essa verdade até os dias atuais, certo? Pessoal, então a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula iremos trabalhar sobre mais um pilar da arte, que no caso será o glorioso teatro. Vocês não perdem por esperar. Planejamos uma aula fantástica, maravilhosa sobre o teatro e espero que vocês tenham entendido e compreendido porque a dança ela é tão importante em nossos estudos, no nosso currículo escolar, certo? Então, até mais, um abraço, um cheiro no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!